Boa tarde, pessoal. Estamos aqui direto da Librelato, em Sara, Santa Catarina, conversando um pouquinho com vocês. Vamos ter um convidado muito especial aqui e a gente vai conversar um tema sobre a indústria. E falando da indústria, hoje, 25 de maio, estamos comemorando o Dia da Indústria. Quero aproveitar para saudar a todas as pessoas que trabalham em todos os tipos de indústria do nosso país, e em especial aos empreendedores que com coragem, criatividade e muita resiliência mantêm essa engrenagem rodando, garantindo sempre a produção e gerando empregos. Então, meus parabéns a todas as indústrias aí pelo seu dia. Vão se conectando aí ao Estragando da Librelato. Podem fazer perguntas. Vamos falar um pouquinho hoje de engenharia de produção, digitalização. Já estou vendo muita gente chegando aí. Sejam bem-vindos. E nós vamos ter um convidado especial hoje aqui para falar do tema, para discutir um pouco com a gente e passar um pouquinho do que ele conhece aqui. Então, estamos aguardando aí a chegada do nosso amigo. Né, Tudo bom, Camargo? Ô, Junico, já tá aí? Como é que tu vai? Tá me enxergando ou não? Não tô te enxergando, mas tô te escutando muito bem aqui, Junico. Tudo tranquilo contigo? Eu tô te enxergando e te escutando. Oh, coisa boa aí, então. Mas vamos lá, vamos conversando, o pessoal tá entrando aí, muita gente chegando aí, Junico, para escutar o nosso bate-papo hoje. Opa! Chegou. Deu certo agora, Camargo? Agora deu certinho, estou te vendo aí muito bem. Na verdade, Junico, eu fiz uma apresentação toda formal aí do Junico aqui, antes de tu estar chegando, né? CEO da Produtar e tudo. Mas vamos fazer a apresentação correta, né? Um grande amigo nosso aí, que nos conhecemos há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos estamos trabalhando aí dentro das indústrias do Brasil para melhorar cada vez mais a produtividade dela. Um dos pontos que eu tenho orgulho do Junico, assim, em conversar com ele, é a essência que ele traz e passar os conhecimentos que ele tem para melhorar cada vez mais a produtividade e a competitividade das indústrias brasileiras, levando o Brasil cada vez mais num patamar mundial aí de competitividade muito forte. Seja bem-vindo, Junico, seja bem-vindo toda a turma que está chegando aí e vamos bater um papo. Fala um pouco de ti e da Produtar aí, Junico. Camargo, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar contigo aí, né? Estar com o pessoal da Librelato aqui nessa nossa tarde aí da segunda-feira, né? E poder trocar ideias contigo, como tu disseste, a gente tem uma longa relação pessoal e profissional, né? E já fizemos um conjunto amplo de trabalhos em conjunto, então é um prazer aí falar contigo. Esse tema aí, Camargo, para a gente começar as atividades, as pessoas às vezes perguntam genericamente, sem entrar em discussões específicas sobre empresa, sobre esse negócio de indústria 4.0, o que está em jogo, e eu digo para eles o seguinte: eu tenho empresa tradicional, né, Camargo? Tem seus processos, processo de cliente, de produto, de PCP, de logística, de produção, de entrega, etc. E esses processos são os processos de qualquer empresa, né, que está estabelecida hoje. Aí você vê essas tecnologias chegarem, um pouco do marketing forte em cima disso, e o pessoal fica um pouco imaginando soluções mágicas. Mas não é disso que nós estamos falando. Então eu montei um modelinho aqui de compreensão que fica simples de entender. Eu tenho uma empresa tradicional e eu tenho um sistema empresarial. O que é a primeira coisa que eu tenho que entender? Eu tenho que entender primeiro os processos da empresa, sistemas empresariais, sistemas de produção, né, os gargalos de produção, as esperas, né, isso aí vai estar colocado no processo. E eu tenho um conjunto de elementos habilitadores que eu posso mexer nesses sistemas tradicionais, na qual eu posso incluir aí internet das coisas, Robot Process Automation, o ARIS, né, poder mover robôs colaborativos, né, de um lado mais moderno. Mas também daquelas coisas que são importantes também, que é o PLM, né, os Plant Simulation,
o tratamento de custos. São elementos habilitadores, eles estão no mercado. A gente tem uma parceria muito grande com empresas fortes da área, né? Com a Siemens, que a gente tem um parceiro no sul do Brasil, e também com o Software AG, que trabalha muito com as coisas de RPA e OT. São soluções disponíveis no mercado, fora as coisas de logística, JDA. Bom, e eu preciso também entender como é que é a competição na minha indústria. A indústria é um conjunto de firmas. Então, como é que é a competição em carreta? Como é que é a competição em máquina agrícola? Eu tenho que olhar os concorrentes, porque isso faz parte também da competição que os caras estão fazendo. E tem que olhar a cadeia de fornecedores. O que é fornecedor? Como é que eu posso me relacionar melhor virtualmente com o meu fornecedor? E como é que eu posso me relacionar melhor com o meu cliente? E aí, dados esses elementos, eu vou colocando aquilo que no pacote de virtualização, eu prefiro a palavra digitalização, o que desse pacote de digitalização, né, Gamar, nós podemos fazer para melhorar as empresas. Mas não é de hoje. Eu tenho que jogar o PLM, que é muito antigo, o Plant Simulation, que é muito antigo. Então você não tem soluções mágicas. Tu tem que entender a tua empresa e ver onde é que tu vai ganhar dinheiro com isso, como é que vai melhorar o teu desempenho, como é que vai melhorar a tua segurança industrial. É um pouco essa a minha visão, Camargo. Vocês, como é que vem esse tema aí na Librelato? Como é que tu está aplicando a digitalização, Lean Manufacturing, etc., na Librelato, especificamente, para a gente sair do geral para o particular? É isso aí, Junico. Tu está certo, a gente precisa ter um entendimento claro das empresas, precisamos trabalhar muito forte a cultura, né, dentro das empresas, a cultura Lean Manufacturing. Nós nos conhecemos falando um pouco de sistema Toyota de produção, falando de teoria das restrições, lá, alguns aninhos atrás. Aí. Isso realmente não é uma coisa moderna, não é uma ferramenta moderna, uma ferramenta que já se usa desde a época da Toyota, lá na década de 70, desde que começou essas melhorias. Nós, na Librelato, começamos há uns 4, 5 anos atrás, uma jornada Lean, que a gente chama aqui dentro da Librelato. Introduzimos alguns conceitos básicos de Lean Manufacturing, de engenharia de produção, e mais recentemente, mais fortemente no ano passado, a gente começou a trabalhar com um time exclusivo na excelência operacional. Criamos uma gerência que cuida desse assunto dentro da Librelato, onde vai conseguir cada vez mais a gente trabalhar os modelos de gestão. Nós temos também baseado o modelo de gestão não só nas ferramentas do sistema Toyota de produção, no Lean Manufacturing, mas também no modelo de excelência de gestão, muito utilizado aqui no Brasil, que tu conhece muito bem, né? E estamos evoluindo também com a capacitação do nosso pessoal. Inclusive, né, a Produtare aí, nós temos a satisfação de, há um ano atrás, estarmos trabalhando num curso in company voltado às necessidades aqui da Librelato, onde participam mais de 40 pessoas, trabalhando os problemas que a gente tem interno e trabalhando também os conceitos que tem por trás de todos esses mecanismos da engenharia de produção aí, Juninho. Trabalhamos forte com tecnologias novas. Tu falou muito aí em PLM, né? O PLM, sem dúvida, é uma ferramenta que ajuda muito as empresas. Nós temos ele implementado na engenharia de produto, estamos ele implementado na manufatura, na engenharia de processo, e estamos agora terminando o módulo de custos do PLM. Isso traz uma integração muito forte das áreas, um sistema de informação assim que nos ajudam muito a tomar decisões. Simulações aí que a gente que demorava dias aí para a gente conseguir fazer, a gente consegue fazer muito mais rápido através do uso desse mecanismo aí. E é claro, na nossa jornada ali na frente, a gente está pensando muito na digitalização. E a digitalização não só, né, a digitalização das pessoas conversando como a gente está fazendo hoje, mas também na digitalização de fábrica, de produtos. Imagina fazer uma simulação virtual dos teus processos, das tuas máquinas, né? Então isso é o que é importante. Mas assim, Junico, para tu falar mais um pouquinho, como é que tu vê hoje no Brasil, e aliado ao momento que a gente está passando, né? Todo esse momento de pandemia, aí, de quarentena, de empresas tendo que trabalhar home office,
e a gente tem que fazer todo esse isolamento social. Como é que tu vê todas essas ferramentas chegando para ajudar a gente nesse momento? Camargo, eu acho que nós temos um elemento cultural aí muito importante nessa nossa conversa. Eu vou falar um pouquinho aqui da vida pessoal, né, que eu acho que conecta um pouco com a discussão geral aí que, afinal de contas, nós estamos vivendo, né, nesse mundo aí da pandemia. Nós estamos, por exemplo, na parte relativa à formação de gente, capacitação. É provável que a gente está num momento de mudança, ou seja, mudança que você tem atividades presenciais muito importantes, né? Mas você também tem atividades virtuais que podem ser feitas. Por exemplo, eu sou professor da Unicinos, do mestrado e doutorado em engenharia de produção e do mestrado e doutorado em negócios, né? E nós não paramos em nenhum momento, não é verdade, Camargo? Nós estamos trabalhando diretamente nos cursos de mestrado, doutorado, graduação, e a gente aprende muitas vezes aí no dia a dia aquilo que a gente vai postergando. Porque, na verdade, você já tem esses elementos habilitadores, você ainda poderia estar usando muito mais a virtualização. E com essa restrição que aconteceu aí na sociedade, a gente vem trabalhando bastante, né? Por exemplo, no caso da Unicinos, eu dei porque é uma universidade. São as orientações, estamos fazendo bancas virtuais, doutorados virtuais. Na Produteri, nós estamos também trabalhando fortemente com consultoria virtual. Ou seja, existem várias possibilidades de trabalho conjunto e num conjunto de empresas razoável estamos combinando aí elementos virtuais com elementos presenciais. Que a gente trabalha em algumas empresas que são fundamentais agora no Brasil, por exemplo, no Porto de Santos, por exemplo, no Porto de Rio Grande, na área de alimentos, na produção de torres eólicas, né? São algumas coisas que permanecem trabalhando. E a gente não deixou de fazer essa operação e mostra claramente que existem muitas potencialidades no tema da virtualização. Tem um cara chamado Freeman, eu vou ler um pouquinho aqui, mais rápido, que diz o seguinte, que a mudança contemporânea de paradigma pode ser vista como uma transferência de uma tecnologia baseada em insumos baratos de energia para uma outra que se baseia predominantemente em insumos baratos de informações, derivados do avanço da tecnologia microeletrônica e telecomunicações. Então, o que acontece? É muito barato o gigabyte. Então, como é muito barato o gigabyte, você tem que procurar utilizar isso no máximo nas suas organizações. Só que esse troço tem que ter economicidade. Então, dentro daquela linha do ONU, né, que diz o seguinte, olha, qual é a diferença da engenharia de negócio tradicional e do sistema Toyota? A diferença é que a engenharia do sistema Toyota busca soluções técnicas que ou melhoram a receita ou reduzem o custo e aumentam a lucratividade da empresa. Então, você tem que saber utilizar da melhor maneira essas tecnologias. Né? Que, evidentemente, se as empresas já estivessem mais adaptadas com o problema virtual, passariam por essa crise muito melhor e muito mais rapidamente. E a gente tem que olhar para essas enormes potencialidades que existem nesse sentido. Como é que tu vê isso aí, o avanço da implantação da indústria 4.0 na Librelato e na tua perspectiva, Camargo? Nós entendemos, eu concordo contigo, Juninho, que a questão cultural ali é muito, muito importante, né? Antes de responder a tua pergunta, né? Mas a gente vê as universidades aqui nesse momento, muitas universidades particulares com o sistema EAD, trabalhando forte, né, e conseguindo conectar e passar seus conteúdos para os alunos. Mas quando tu olha nas universidades mais federais, mais do governo, a gente já olha uma deficiência muito grande, né, nesse sistema. Então, realmente, a gente tem que avançar muito para conseguir chegar num ponto para frente. Falando de indústria 4.0, né, a gente fala de conectividade, fala de digitalização, fala de IoT, um monte de assuntos aí que está na boca de todo mundo aí, né? Mas na prática poucos ainda estão conseguindo avançar muito forte aqui no Brasil, né? Esse é o nosso ponto de vista. Acredito que a base fundamental para a gente chegar numa indústria 4.0 é a capacitação, é os conceitos realmente básicos lá do sistema Toyota de produção, para que a gente consiga formar uma cultura, para que a gente consiga formar uma massa
né, que pense nesse sentido, estandarizar os processos de produção, cada vez mais operações que a gente consiga padronizá-las, para que sim a gente consiga avançar e trabalhar muito forte aí na indústria 4.0. E olhando a indústria 4.0, Junico, falando, como eu falei até um pouco, né, o pessoal está falando muito, mas na prática, né, a gente vê esse avanço assim um pouco lento para o Brasil. Como é que você alia essa questão cultural que tu falou antes, que tu falaste antes? Essa questão cultural, como é que as empresas aqui no Brasil estão andando, estão avançando? Muitas, nem os conceitos básicos têm, e já estão falando em digitalização, em indústria 4.0. Como é que tu vê essa questão aqui no Brasil? Como é que nós estamos hoje? Eu te digo, Camargo, tem um ponto aí que eu acho que é fundamental, que é compreender o potencial de utilização desse temário e o que está sendo feito. Vou dar um exemplo que é bem prático, né? Uma das coisas que você tem que fazer na organização é controlar suas máquinas críticas, né? Entender a eficiência das máquinas críticas para poder atuar corretivamente sobre elas e conseguir melhores resultados. O que a gente chama de índice de rendimento operacional global dos equipamentos, IROC. E você sabe que a Produtari tem uma parceria com uma empresa chamada EFACT, né? De coletores de dados eletrônicos. E eu vou entrar nisso aí para te discutir a questão cultural. Então, tem algumas empresas, que não vem ao caso citar nomes, que a gente controla aí 40, 50 máquinas, né? Como a gente tem acesso às máquinas, a gente pode olhar elas de maneira geral. Então, pode parecer incrível, mas da Produtari eu consigo entender muitas vezes o funcionamento das empresas, porque eu estou analisando as eficiências do gargalo, e vendo as relações da eficiência do gargalo com a produção global da fábrica, sem sair do meu escritório. Eu, seu Cristiano Valério. Por quê? Porque uma das coisas importantes é o quê? É você entender aonde você coloca a digitalização. Tá? Então, se você quer analisar, por exemplo, uma questão de programação da fábrica, você precisa entender aonde as ordens estão, eu preciso fazer uma rastreabilidade disso, para voltar para o sistema e reprogramar. Tá? Então, isso são coisas bastante práticas, né, que podem ser feitas. Só que a cultura da casa, muitas vezes, vai ter que ser modificada. Para quê? Para que eu combine a situação. Eu sempre brinco. Não, mas então você não trabalha com o sistema de autoprodução? Digo, não. Veja bem, para os trabalhadores é importante você ter o índice de eficiência global das empresas, as causas de parada, o Pareto, visualmente no seu posto de trabalho. Porque essa é a melhor maneira do cara agir, do cara pensar, etc. Porém, se dá um problema na máquina, Camargo, e tem um problema na engenharia, eu tenho que avisar rapidamente a engenharia. Isso pode ser feito digitalizadamente. Dá um problema de manutenção, eu preciso que a manutenção venha em 10 minutos do gargalo. Isso pode ser feito digitalizadamente. Dá um problema na engenharia de processo, qualquer a ferramenta é incorreta. A informação tem que chegar lá. Então eu vou projetar um sistema, por exemplo, que gerencia a rotina, gerencia a melhoria das máquinas, né? Mas também tem que desenhar uma cadeia de ajuda, uma coisa que chegue rapidamente para melhorar a eficiência das máquinas. Isso seria impossível quando me formei em engenharia mecânica 30 anos atrás, porque seria caríssimo, Camargo, seria um dinheiro enorme de grande, impossível, porque era muito caro. Hoje não, hoje as coisas são bastante acessíveis do ponto de vista de custos, e você pode armar a parafernália digital para te ajudar na gestão e no resultado e combinar isso com coisas tradicionais importantes, como gestão visual e etc. Ou seja, como tu falaste, tem que ter uma jornada da digitalização. Um caminho da digitalização. Primeiro tijolo, segundo tijolo, terceiro tijolo. Eu quero fazer PCP, mas eu não tenho as informações de engenharia de produto direito, do Bill of Materials, eu não tenho os roteiros de fabricação com a curiosidade de dados, eu não sei quais são as restrições. Eu vou comprar um software potentíssimo de programação fina, sabe que nós implantamos, a primeira implantação no Brasil, na John Deere, há muitos anos atrás, e na Dana, só que você não tem informações, não tem dados, não está estruturado. Então, cada empresa tem a sua vida, e o primeiro passo, o segundo passo, depois do primeiro passo, o terceiro passo, depois do segundo passo, e essa jornada pode te dar resultado. Essa é a minha visão, cara. É um passo por vez aí, né, Junico? Exato. O pessoal
está chegando aí, está contribuindo com alguns comentários. O José Luiz Argemi comentou que o Lean deve preceder a digitalização dos processos. Caso contrário, vamos digitalizar desperdícios. Dentro daquilo que a gente conversou, né, Junico? Sem dúvida, um comentário bem coerente aí com aquilo que a gente está falando, que nós temos que ter a base bem formada para depois conseguirmos, né, a implantar todas as ferramentas e chegarmos nesse avanço. Tem o Vivax aqui também, Vivax Materiais, é o nome da empresa, deve ser. Comentou que cursos em company ajudam muito no desenvolvimento do time. Participou de um curso da Produtar em Guarulhos. Então, realmente, pessoal aí da Vivax, o resultado que a gente tem obtido aqui na Librelato, unindo a teoria com a mão na massa, vamos falar direto, com a mão na massa lá no Gemba, né? Vamos falar os termos que a gente usa aí no dia a dia, dá um resultado muito importante aí para todos nós. Mas então, Junico, como que tu tá enxergando, né? Nós sabemos aí que essa pandemia está mudando muito o comportamento de muitas coisas, está mudando, né? O nosso comportamento dos negócios. Tenho escutado muito que a matriz hoje de fornecimento global vai mudar também, quer dizer, países se fechando cada vez mais, né, e tentando consumir aquilo que produz no seu próprio país, empresas aí falando que vão tirar suas empresas da China, o próprio Japão já divulgou isso, né, já comentou como isso. Como é que tu vê assim aqui no Brasil? Eu acho que todo esse movimento aí vai acelerar o nosso parque industrial a buscar essas tecnologias, ou nós vamos continuar no ritmo que a gente vem andando por aí? Olha, essa pergunta, né? Não, eu te digo o seguinte, Camargo, acho que um ponto importante, a gente vem tratando há muito tempo disso, né? Um país desenvolvido precisa de indústria. Os países desenvolvidos do mundo, a gente pode falar de vários matizes, a China, o Japão, a Coreia, a Alemanha, os Estados Unidos, são países que têm indústria, certo ou não? Quando você abandona a lógica industrial, isso vai te fazer custar caro no futuro. E a China aproveitou brutalmente essas nossas operações, né? Então, eles realmente dominam o mundo. Eu vou fazer um respirador e não consigo fazer o respirador porque eu não tenho a parte eletrônica necessária para fazer o respirador. Então, a tecnologia é um elemento importantíssimo desse debate. O que vai acontecer no meu ponto de vista agora? Eu não sou economista, mas conversamos muito com os economistas. Em primeiro lugar, a taxa de câmbio está em 5, pode ir a 7. Nós estamos numa situação onde as possibilidades de exportação são grandes, e se você depende do processo do câmbio contrário, se você adquire matéria-prima de fora, isso vai ser muito caro. Então, uma chance, Camargo, da gente reindustrializar o Brasil, pensar numa nova estratégia de reindustrialização do Brasil. Junto a isso, surge uma desconfiança enorme com os chineses. Quer dizer, os chineses agora estão sendo questionados, porque eles fizeram uma estratégia correta e, no fundo, a civilização ocidental ficou dependente de um conjunto de questões que estão colocadas lá dentro desse processo. Então, eu vejo aí oportunidades de fortalecimento da indústria nacional se nós fizermos a nossa tarefa de casa. Tá? E a nossa tarefa de casa, Camargo, eu dou o exemplo da Librelato, dou o exemplo que eu conheço bem, ela depende de 2 elementos. Para fazer engenharia de produto, o cara tem que ser engenheiro. Vocês são muito bons na engenharia de produto. Tá? E aí você tem o PLM, o PDM, aí os M todos que tem aí, quer dizer, a parafernália, você entra com essa tecnologia virtual e melhora o teu desempenho, na verdade, teu desempenho de engenharia que tu já tem. Então, isso é importante. Agora, se você vai fazer um layout, né? Tem uma pessoa que trabalha conosco, o Wilber, que é muito bom de layout, ele diz, não adianta eu comprar o Plant Simulation se não tem ideias novas de como é que eu faço o gargalo andar, como é que eu vou fazer um novo fluxo, como é que eu vou, como disse o telespectador, fazer o Lean. Mas também é evidente que eu posso mostrar para as pessoas
esse negócio do Plant Simulation, fazer mudanças, criar cenários e mostrar os resultados da Eduvento. Então, nós estamos numa chance de retomar a engenharia, a boa engenharia nacional. Tanto a engenharia intrínseca, calçado o cara tem que entender de couro, ou o cara tem que entender de plástico, né? Metalmecânica, o cara tem que entender de usinagem, tem que entender de solda, tem que entender de estamparia, química, ou seja, precisa entender, tem que ser engenheiro, e aí utilizar essa parafernália digital nos processos para melhorar esse processo e melhorar o desempenho econômico, financeiro da organização, que no fundo, ao fim e ao cabo, né, é o que interessa, que é um trabalho que com certeza vocês vêm desenvolvendo aí na Librelato. Eu tenho uma questão aí, Camargo, do ponto de vista da Librelato, quais seriam os maiores ganhos relativos à implantação em processos organizacionais, seja, não só de fábrica, também os outros processos que sustentam a organização, em custos, em engenharia, em vendas, em pós-vendas. Como é que vocês estão vendo esse tema, Camargo? Bom, Junico, assim, ó, como eu falei antes ali, a gente começou uma jornada lá atrás com o Lean, com a capacitação do pessoal e com a implementação de alguns processos aqui internos, já visando o PLM. A experiência maior que a gente tem no PLM é realmente a acuracidade das informações, a redução dos desperdícios que a gente tem por retrabalhos que a gente faz em função da informação, a facilidade que a gente tem hoje de fazer uma simulação de custo antes mesmo de estar lançando o produto. Então, aquilo que você falou da engenharia do produto, nós temos como conceito, como DNA, está colocando toda hora, todo dia, né, a engenharia a pensar em inovação. Nós precisamos cada vez mais estar pensando em como melhorar o nosso produto e em como garantir um produto que vai trazer rentabilidade para o negócio dos nossos clientes. Esse é o nosso objetivo diuturnamente que a gente vem trabalhando aí. O PLM nos ajudou muito nisso, né? Muito mesmo, e vai nos ajudar muito para frente. O módulo de custos que está sendo implementado agora, a gente já está visualizando um resultado fundamental. Quando a gente sai na parte de conectividade, né? Hoje a gente pode implementar um sensor bem simples no meu exemplo, numa máquina de solda, por exemplo. E ver o quanto essa máquina de solda ficou com o arco aberto. Isso é eficiência. Você viu que eu não falei nem em robô, né? Porque pode ser um exemplo simples através de uma máquina de solda. Quando a gente fala em automação mais forte, em robotização nem se fala, isso já tá tudo integrado. Então, isso traz um ganho de produtividade muito grande para dentro das empresas e, como eu falei, um ganho de qualidade. A simulação, né? Quando a gente fala em simulação virtual de processos, em digitalização dos processos aí, nós podemos otimizar muito o nosso CAPEX, né? Antigamente, para fazer uma análise do investimento de uma máquina, era tudo meio na mão, meio empírico. Hoje, através das simulações, nós podemos definir o melhor layout, definir o melhor fluxo e definir realmente se precisa fazer aquele investimento ou não precisa. Então, isso pode trazer um ganho muito grande. Pode não, vai trazer, né, um ganho muito grande. Nós temos aí um passo ainda à frente, o processo de digitalização, mas com certeza nós vamos andar com ele, Junico. Nós vamos andar com ele muito. Mas tu ficou me devendo uma frasezinha ali. Tu acha que todo esse processo da pandemia vai fazer com que as empresas agilizem ou não? Puxem mais esse trabalho? Vai fazer o quê? Desculpa, eu não ouvi a última parte. Que as empresas agilizem a implementação da digitalização, da indústria 4.0, todo esse processo de pandemia. Vai acelerar isso ou não? Olha, Camargo, assim, o que eu vou dizer para ti? Eu sou um cara da velha estrutura do modelo japonês. Então, tem ativo de capital e tem ativo de conhecimento. O ativo de capital você compra, adquire, entre as quais se inclui aí os elementos da digitalização. O ativo de conhecimento que é o método de trabalho, o processo e as pessoas, a capacitação das pessoas. Então, o que acontece? Nesse ambiente de pandemia, mas também antes da pandemia e depois da pandemia, se você tem ativo de conhecimento,
beleza? Se você tem pessoas e você tem métodos, isso aí é um caminho fundamental para agilizar o processo de digitalização. Mas agilizar o processo de digitalização como meio para adquirir melhores desempenhos econômicos e financeiros. Esse é o ponto de centralidade desse debate. Vou te dar 2 exemplos aí, Camargo, que eu acho que são importantes, exemplos práticos aí. Nós estamos fazendo implantação de OT, não posso dizer o nome da empresa, mas numa empresa de bens de capital, beleza ou não? Então você consegue, nessa empresa de bens de capital, colocando o IoT, controlar um conjunto de variáveis, na verdade, que esse equipamento vai ter no cliente, certo? Veja que é uma potencialidade enorme. Ora, isso aí permite você mudar, inclusive, o negócio. Porque agora, em vez de você vender o equipamento, tu pode vender o serviço que esse equipamento está produzindo lá nas empresas. Então, você pode transformar com a digitalização, não só a tua empresa, mas também a maneira como tu faz negócio, a maneira como tu te relaciona com o cliente, a maneira com que tu vende os teus equipamentos. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que essa pandemia é uma oportunidade enorme de abrir os olhos para aquilo que nós já deveríamos ter aberto os olhos há algum tempo e que temos que permanecer com os olhos abertos daqui para frente. Não pode ser apenas um evento conjuntural, né, que aparece e que depois desaparece e você esquece. Não, os elementos importantes para você fazer uma empresa competitiva necessitam cada vez mais da digitalização. Só que não é a digitalização pela digitalização, como eu falei lá no início. É a digitalização para melhorar os teus negócios. Te dar um outro exemplo, Camargo, para que a gente entenda também, porque os caras pensam que digitalização é igual a fábrica, certo ou não? Estava dando um trabalho numa empresa de Robot Process Automation. O processo, os processos que você tem baixa variação e grande volume, são muito interessantes para Robot Process para o RPA, para o Robot Process Automation. Então, o processo de desligamento, onde você desliga pessoas e religa pessoas. É uma empresa que tem muito o turnover, tá certo? É um tipo de empresa que entra pessoas e sai pessoas. E é impressionante o funcionamento com acuracidade, bem feito, para poder fazer com o RPA qualquer coisa que não exija a cabeça do cara. Se a coisa é normal e não exige processo de decisão, existem enormes espaços para, por exemplo, automatização, também na área de processo. Então, eu tenho que olhar a empresa, Camargo, e ver tudo que eu posso fazer da digitalização, nos processos principais. Do cliente fazer o pedido, até tu ganhar o pedido. Do ganhar o pedido, até tu desenhar o pedido, fazer o projeto. Fazer o projeto de produto e até desenhar o processo. Depois entra no planejamento e controle da produção. Depois vai para a fábrica. Veja que a fábrica é a partezinha. Depois você tem que distribuir e você tem que fazer o pós-venda. Aonde tem que entrar a digitalização não é Lean. Não é Lean Production, não é só Lean Production, é Lean Enterprise. Não é só a indústria 4.0 e a fábrica, não. É a Enterprise 4.0, é a empresa 4.0. Olhar todas as potencialidades de processo. Então a resposta é sim, o caminho da digitalização está dado, mas como lembrou muito bem o teu telespectador, eu tenho que ter uma boa estrutura de processo anterior para poder fazer esse negócio andar. Como é que tu vê isso, Camargo, em outros segmentos aí, como pós-venda, como materiais, como a relação com os fornecedores, etc? Que tu falou, tem que ser o Lean Enterprise aí. Eu acho que toda a cadeia tem que estar interligada para a gente conseguir sucesso aí, Junico, nesse ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Tenho 2 perguntas aqui, aliás, agradecer aí a participação do pessoal, tá bem movimentado aqui. Pessoal contribuindo bastante também, conversando. Estou vendo amigos meus aí de Caxias aí participando, a nossa rede de distribuidores aí também participando, empresas aí fora do nosso ramo. Legal isso, a gente vê que estamos aqui contribuindo para o objetivo inicial, que é passar informação aí para o crescimento das indústrias do Brasil, né, Julico? Tenho 2 perguntas, uma está ligada na outra. Uma eu vou passar para ti responder aqui ela, e a outra eu vou responder depois. Como o projeto modular se insere nessa estratégia de digitalização? É o Daniel Zacher que está perguntando para nós isso, da Tecter Consultoria. Essa é contigo, João. Em primeiro lugar, mando um grande abraço para o Daniel. Conheço o Daniel. Conheço bem o Daniel.
a modularização, você muda a lógica, né? O que é a modularização para os leigos? É o Lego, tá certo ou não? Então, o que você precisa para ter modularização, Camargo? Os caras colocam a coisa muito complicada. Duas coisas, né? Então, vamos dar um exemplo do computador. Eu tenho um computador que a tela do computador e o teclado, ele é integral. Então, se eu mudar qualquer coisa no projeto, né, da tela, ou eu mudar qualquer coisa do teclado, eu mudo todo o produto. Tu que é engenheiro de produto sabe que esse troço é um caos, tá certo ou não? Agora, se eu tiver uma tela de um lado, que tem várias dimensões padronizadas, e eu tenho um teclado do outro lado, e eu tenho um elemento de interligação que permita eu colocar qualquer teclado em qualquer tela, eu posso mudar a tela e fazer grande, fazer pequenininho, eu posso mudar o teclado pequeno, grande, e tudo se interliga de maneira modular. Ou seja, na modularização eu posso tratar nos módulos independente da parte. Então nós temos vários trabalhos de modularização, sem citar nomes aí no processo, onde você transforma totalmente a lógica do produto. E você tem que saber duas coisas. O que é fixo, o que é variável no produto. E aí eu tenho que entender o cliente, tenho que entender essa informação. E segundo, quais são os elementos de interligação que permitem você intercambiar todos os módulos. Nesse momento, Camargo, o Dupont, o André Dupont, que você sabe, é o nosso trabalho, está terminando o doutorado dele, estudando algumas empresas transnacionais da área de caminhões. Você entra lá, faz as perguntas na tela, 4, 5 ou 6, e o cara te entrega o caminhão que vai te dar mais dinheiro na organização. Então, é transformar o projeto de produto no Lego, ver o que é fixo, o que é variável e ter elementos de interligação comuns. Com isso, é possível ganhar bastante dinheiro. Quem mudou, para também quem é mais, quem está entrando no tema, quem mudou a competição na indústria automobilística nisso foi a Hyundai. Os carros da Hyundai são altamente modularizados e a Hyundai, por sua vez, copiou isso da indústria de computadores. É um tema extremamente importante e depois de você ter o conceito, softwares da Siemens ou de outras empresas podem perfeitamente ajudar a acelerar o processo de implantação da modularização. E com modularização, Camargo, a fábrica fica mais fácil, a compra de materiais fica mais fácil, vender fica mais fácil, conjunto de coisas que estão ao redor do projeto de produto. Beleza? Verdade, Junico. Tem mais uma pergunta aqui do pessoal da Vivax Materiais. Essa eu vou responder aqui para ele. Na indústria de implementos, o grande volume de customização atrapalha ou atrasa o processo de digitalização? Então, aqui a minha opinião, Junico, depois se tu quiser contribuir, fica à vontade também, é que justamente o que tu acabaste de falar sobre modularização, né, ajuda a customizar todos os produtos que a gente queira. E a digitalização, ela não vem para atrapalhar, ela vem realmente para nos ajudar a cada vez mais poder diversificar o nosso portfólio, poder customizar o nosso produto para atender às necessidades que o cliente necessita de uma forma mais rápida. Então, se eu unir esses conceitos aí, que você acabou de falar de modularização com digitalização, né, quem ganha vai ser, com certeza, o nosso cliente. Eu não devia falar muito isso, porque se o meu comercial está assistindo, ele vai querer muita coisa diferente aqui, tá, Julico? Mas a gente, na indústria, tem que ser flexível e estar preparado cada vez mais para as demandas aí do mercado. E cada vez mais a gente sabe que tem demandas fortes por isso. Julico, assim, o bate-papo é bom, mas o tempo é curto, né? Então a gente queria aqui que tu fizesse as tuas considerações finais aí para a gente já se direcionar ao final da nossa conversa hoje. Um público realmente fantástico aqui participando. Sem dúvida, né, vai ficar muita lição aí para quem quiser ver depois aí assistir esse nosso bate-papo. Então, contigo aí as tuas considerações finais aí, Nico. Camargo, queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, para a Produtare, foi um prazer esse convite, a gente fica muito feliz aí, e nós temos em comum um ponto importante, nesse período de pandemia, é muito relevante para todo mundo ter conversas francas, diretas, abertas, tecnologicamente avançadas, né? Nos temas que nós estamos tratando aqui. Então, eu acho que a Librelato está fazendo uma contribuição social, né?
à sociedade, tá certo? E à economia, proporcionando esse tipo de conversa, né? Com seus clientes, seus telespectadores, seus amigos, etc. Então, eu acho que isso é um ponto que eu preciso ressaltar, né? E agradecer de coração, né? Essa oportunidade. Em segundo lugar, é um prazer conversar contigo, né, tia? Que a gente se conhece há muito tempo e sempre fica trocando ideias que não são só teóricas, né? Ideias que são práticas, que têm capacidade de movimentar competitivamente as empresas, né? Então, isso é fundamental. Queria também lhe agradecer a direção da Librelato por lembrar do amigo para fazer essa conversa, né? Mas, na verdade, ao conversar comigo, está conversando com o coletivo de pessoas da Produtec. E, em último lugar, pessoal, e não menos importante, eu vou colocar uma coisa final, que são as minhas crenças e valores. Vocês sabem que eu estudei muito, junto com outras pessoas, o Shingeu Xing e o Taichuan, que foram os caras que fizeram a transformação competitiva, ganharam aí a competição da Ford, da GM durante certo tempo. E esses caras têm 2 princípios de vida, Camargo, que eu acho que são fundamentais, que são humildade e autoestima elevada. Humildade, porque quem não é humilde não aprende, tá certo? Então, eu estou aqui permanentemente aprendendo, tenho certeza que tu também está. Um exemplo disso foi quando o IMAN, o Estudo de Movimentação e Armazenagem de Materiais, foi ao Japão levar um grupo de gerentes médios da Marco Polo, embora o Bellini já tinha ido, etc. E eles tiveram aula com 2 pessoas lá. Aula, e eu tenho os papéis das aulas, Camargo, com o Shingeu Xing e o Taichuan. Os caras estavam aposentados, já tinham destruído a Ford, a GM, o Ono foi presidente da Toyota, portanto, o cara certamente de dinheiro não precisava. Foram dar aula para a média gerência brasileira, não foi poucas aulas, mais de 3 horas de aula. Humildade. Ao mesmo tempo, autoestima elevada. Catch up the American in 3 years. Vamos pegar os americanos em 3 anos. Ou seja, humildade, mas acreditar. Então, o Brasil tem gente boa, tem competência, tá certo? Então, o critério de humildade, autoestima elevada, que eu sei que tu tem, que eu sei que a Librelato tem, que outras empresas também têm, não é verdade? É fundamental para a gente acreditar humildemente, mas com autoestima elevada, em levantar a competitividade das empresas nacionais e transformá-las em empresas padrão universal, como é a Tupi, como é a WEG, como é, enfim, a Petrobras, a Embraer e muitas outras aí. Então, acredito no Brasil, pessoal. E muito obrigado, mais uma vez, por essa oportunidade de conversar contigo aí, Camargo. Estamos sempre abertos ao diálogo. Eu que agradeço, a Librelato que agradece, Junico, essa tua participação. Tu é uma pessoa, como eu falei no início, fantástica e que luta para o crescimento desse nosso Brasil. Acho que teu sangue deve correr verde e amarelo aí para tocar. Quero agradecer também a todos que participaram, Junico. Para tu ter uma ideia aqui, ó, temos gente de Nova York, Portugal, que apareceu aqui, se eu li rápido aqui. Agora, recentemente, Argentina participando aqui com a gente também. Então, olha, ela foi uma live que atingiu o mundo aí, não só o Brasil. E isso é muito importante para nós, isso é muito importante para todos que estão vendo. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui no Instagram da Librelato e um abração do amigo aqui para ti, Junico. Grande abraço, cara. Tamo junto, cara. Legal. Tamo junto.